capítulo 26, versículo 17 em diante. Diz assim: no primeiro dia da festa dos pães, Mateus, isso, só peço que ponha na versão de Almeida, tá? Porque senão vai dar uma diferenciada aqui. Aí no primeiro dia da festa dos pães asmos, chegaram os discípulos junto de Jesus, dizendo: onde queres que preparemos a comida da Páscoa? E ele disse: ide à cidade a um certo homem, dizei: o mestre diz, o meu tempo está próximo, em tua casa celebrarei a Páscoa com os meus discípulos. E os discípulos fizeram como Jesus lhes ordenara, e prepararam a Páscoa. E chegada a tarde, assentou-se à mesa com os 12. E quando eles comiam, disse: em verdade vos digo que um de vós me há de trair. E eles, entristecendo-se muito, começaram um por um a dizer-lhe: porventura sou eu, Senhor? E ele respondendo disse: o que mete comigo a mão no prato, esse me há de trair. Em verdade, o Filho do Homem vai, como acerca dele está escrito, mas ai daquele homem por quem o Filho do Homem é traído. Bom seria para esse homem se não houvera nascido. E respondendo Judas, o que o traía, disse: porventura sou eu, Rabi? Ele disse: tu disseste. Meus irmãos, que eu cansei. Versículo 26. Jesus pegou o pão e abençoando, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: tomai e comei, isto é o meu corpo. Continue, por favor. Vai até 30, por favor. Então Jesus lhes disse: todos vós esta noite vos escandalizareis em mim, porque está escrito: ferirei o pastor, as ovelhas do rebanho se dispersarão. Mas depois de eu ressuscitar, irei adiante de vós para a Galiléia. Jesus avisou. Mas Pedro, respondendo, disse-lhe: ainda que todos se escandalizem em ti, eu nunca me escandalizarei. Disse-lhe Jesus: em verdade eu te digo que nesta mesma noite, antes que o galo cante 3 vezes, me negarás. Disse-lhe Pedro: ainda que me seja necessário morrer contigo, não te negarei. E todos os discípulos disseram a mesma coisa. Bem, irmãos, esse texto ele corrobora, como diz um amigo meu, e colabora com outros textos do mesmo tema, que falam da coinonia, da ceia, da parousia, o apontamento que a ceia, que hoje ela é apenas um momento memorial que não confere graça, e na verdade ela nunca conferiu graça, mas ela é uma ordenança. Ainda que outras religiões acreditam que há poder no pão, há poder no vinho, mas o poder que realmente existe é antes desse momento, ou melhor, é pós esse momento, quando Jesus na cruz paga o preço do nosso pecado, e ele diz: Tetelestai, está consumado. Mas essa é uma história, uma palavra para outro dia, que é possível ser feliz, não só como pastor, não só como missionário, mas como ovelha de Cristo, nesse tempo de tantas adversidades. Essa é uma palavra para outro dia que Deus colocou no meu coração e tem ruminado e me feito debruçar nesses dias. Mas esse texto, irmão, me chama muita atenção, meu irmão Luiz, irmão Alexandre, porque Jesus, ele prepara um lugar bacana e já está tudo certinho, manda alguns discípulos, não todos, mas alguns, procurar esse lugar. E o que é interessante disso tudo é que quando esse lugar espaçoso ele é elaborado, separado, e os discípulos ali estão, Jesus, ele começa a sua conversa dizendo: onde vocês vão me trair? Onde vocês vão me trair?
E ele termina a conversa dizendo: e um de vocês também, que disse que não vai me deixar, antes que o galo cante, você há de negar, Pedro. E os discípulos todos falaram a mesma coisa, que estariam com ele. Mas a história não é essa. A gente sabe que só um deles, o amado do próprio Jesus, que vai ficar ali. Não sei se é por isso que ele é um dos que não vai ver a morte, como os outros discípulos foram martirizados. Talvez o seja. Há uma indagação do próprio Pedro na volta de Jesus, porque o tratamento de João, o amado, é diferenciado. Jesus dá um fora em Pedro, dizendo: ó, isso não cabe a você, não pertence a você. E o que eu tenho que falar para você é como você vai para um lugar que você não quer e vai morrer do jeito que você não espera. Mas desse aqui cuido eu. Jesus deixa bem claro isso. E a gente sabe que houve tentativas de morte, e os estudiosos dizem que João foi colocado numa bacia de azeite, de seja o que for fervendo, e ele sai dali ileso, para a glória de Deus. Esse texto, irmão Luiz, irmão Alexandre, o que me chama a atenção é que Jesus está aqui na ceia com o que o iria traí-lo. E aí eu fiquei a imaginar, a gente não está livre de sermos traídos, não. E eu não estou dizendo de adultério, eu estou dizendo de as pessoas nos traírem. Pessoas que nós damos a mão, pessoas que deveriam dar o seu respeito, pessoas que deveriam ser referência, como diz na obra, se nem com a mão, dizia um engenheiro meu, referência. Nós não estamos livres de sermos traídos. A Bíblia vai dizer que no final dos tempos, pessoas nos entregarão, e ali diz que pessoas próximas de nós nos entregarão para sermos mortos por conta da nossa fé. Nós estamos livres de sermos traídos, assim como também não estamos livres de sermos desconhecidos ou negados, como Pedro assim fez. Jesus estava à mesa com os seus discípulos, mas ali estavam com ele Judas, que o negaria, ali estava com ele Pedro, que o negaria, ali estava com ele Tomé, que só acreditava nas coisas que Jesus havia dito na ressurreição, se ele o quê? Visse. Olha o que tem de gente que só acredita vendo, não vive pelo que não se vê, mas vive só pelo que vê. Jesus vai dizer que bem-aventurado é aqueles que não viram, mas creram. Mas ainda assim, de todos os discípulos, exceto João, todo mundo fugiu, todo mundo meteu o pé e deixou sozinho Jesus ali. Irmãos, é tão interessante que a nossa vida, ela está voltada para isso. Pessoas que nos traem, pessoas que nos decepcionam, pessoas que nos maltratam, pessoas que negam o conhecimento da gente, pessoas que deveriam ser exemplo e não são. Mas o que eu aprendo nesse texto é que essas coisas são naturais dessa terra. O que não é natural, e diz o Augusto Cury, doutor Augusto Cury, quando ele, ateu, se debruçou a estudar sobre a mente de Cristo, e há uma série de livros sobre isso, e ele fala: esse camarada não pode ser desse mundo, ele só pode ser o rei dos reis, porque o que ele fazia, o modo dele não desistir das pessoas, o modo dele lidar com pessoas tão difíceis como Pedro. Pedro era um brigão, sanguíneo, qualquer coisa, olha a faca, terrível, tudo ia na peixeira. Olha, você sabe disso, né? A gente trabalhou em construção civil, José deve saber também. Eu lembro que quando eu fui servente pedreiro numa obra, mal barato, e aí nós fomos para o vestuário lá na Petrobras, e quando o pessoal começa a abrir o armário, aí você começa a ver o pessoal do Nordeste, do Norte, que são coisas distintas, com a peixeira lá dentro do armário. Eu falo: como que entrou? Pior que entra, né? Qualquer coisa, olha a faca. Eu acho que Pedro era do Nordeste, ele era cabra macho, tirou a orelha do guarda, rapaz, ele não tinha tempo ruim. Eu acho que ele se sentia o guarda dos 12 ali. Do 12 ele era o guarda. Ninguém toca em Jesus, eu vou guardar. Jesus vai dizer mais na frente que se ele quisesse, o Pai mandaria legiões de anjos para guardá-lo. Ele mesmo se entrega por nós. E esse Jesus aqui, ele vai cear, mesmo com aquele que o traíra,
mesmo com aquele que o negaria, e mesmo com aqueles que iriam fugir. Quais aprendizados que eu trago para a minha vida? O primeiro deles é que na vida nós estamos suscetíveis a isso. E o que dói mais em nós não é quem não gosta de nós. Essas coisas acontecerem conosco com quem está perto, com quem anda com a gente, com quem normalmente está do nosso lado. É aquele banho, aquele balde de água fria. Então pessoas próximas de Jesus, que por 3 anos ele caminhou, ensinou, deu a sua vida, elas iriam ou negá-lo, ou traí-lo, ou não acreditar e não saber no final das contas o que ele ensinou em 3 anos. Eu não entendo isso mais não, mas eles estão 3 anos vendo tudo, saíram de 2 em 2, fizeram no nome de Jesus milagres, maravilhas, e agora não entendem qual é o caminho. E aí Jesus fala: olha, se vocês não veem em mim, veem pelo menos no que eu faço. Mas Jesus ainda assim, ele nos ensina que o anormal é o que tem que ser normal a gente. O primeiro deles é sempre acreditar, e até com Judas aconteceu isso, que é possível acontecer transformação na vida de pessoas. Jesus olhava para cada um deles com o pressuposto que a vida deles poderiam ser transformada, exceto Judas, que o texto vai dizer que Jesus diz: era melhor que ele não tivesse nem nascido. Mas quantas vezes nós vemos umas outras pessoas como um banheiro em obra, que ninguém pode entrar? Na verdade, esse banheiro em obra é para que ele seja refeito, reformado, melhorado, para ficar tinindo. E nós somos muitas vezes, e somos esse banheiro em obra, porque a igreja é um hospital. A igreja aqui, ainda que sejamos santos separados por Deus, mas todos nós, dizia Chico Anísio, temos um tantã a menos. E é a maior verdade. Eu tenho um monte, volta minha favela, puxa minha orelha de um monte deles. Todo mundo tem. Nem que seja um tique do nervoso. Que na hora você diz assim: vou dar uma licença para o Espírito Santo de Deus e vou descer o barraco. Todo mundo tem algo. Porque se nós tivéssemos como dia perfeito, já não estaríamos mais aqui, porque a luz vai brilhando até esse dia perfeito. Dia perfeito é no céu. Mas a igreja é um hospital, e nós, ainda que sejamos traídos, negados, esquecidos, não reconhecidos, nós precisamos ainda fazer como Jesus, o anormal: acreditar que é possível acontecer a transformação na vida das pessoas. Esses dias um pastor me lembrou que antes de ser pastor eu sou ovelha, e antes de ser ovelha eu sou Marcos, e que Deus me chamou por eu ser o Marcos e ser ovelha, ter a função funcional de pastor. A segunda coisa que eu aprendo aqui é que, independente de quem você seja, Jesus é suficientemente suficiente na tua vida. A gente vive um mundo que você tem que fazer um monte de coisa. Por exemplo, hoje eu dizia para o Samuel que o dízimo, ele é tão somente para uma coisa: sustentar a igreja. Mas você acha que Deus precisa do meu, do seu dízimo? Sinceramente, quem precisa é o banco, é a luz, é a melhoria, é o conserto, é o ar que pode chegar, é isso. Então nós somos uma sociedade única na terra que pode manter e investir no reino. Mas Deus é o ouro da prata, do ouro, de tudo. E Ele nos dá o privilégio. Então eu quero dizer para você que nada que você faça: eu trabalho com transformação, eu estou no PEV, eu prego para a multidão, eu dei cesta básica, eu visitei no hospital. Isso não vai fazer de você nem melhor nem pior, porque Jesus é suficientemente suficiente e cabal na sua vida. Você poderia não fazer nada, Ele ia continuar te amando, Ele ia continuar te orientando. Mas aí um coração grato, o que faz? Quer presentear,
quer fazer em agradecimento a esse Jesus que é suficiente na nossa vida, amém? Em terceiro lugar, uma outra coisa que eu acho mó barato nesse texto é que Jesus, ele mostra às claras o que estava acontecendo com os seus discípulos. E por que ele faz isso? Porque ele quer que haja um melhoramento. Irmãos, a nossa vida sem uma alta análise de quem somos nós, ela não vale a pena. Diz um grande filósofo grego que uma vida sem alta análise, sem uma introspecção, não vale a pena ser vivida. E nós precisamos olhar para nós e falarmos assim: eu preciso fazer algo para melhorar. Vocês já pensaram, já pararam para ver quantas coisas vocês fizeram na vida que deram certo, que deram errado, seja na sua vida ou seja na vida de Deus? Essa obra que nos foi dada, os anjos gostariam de tê-la para a divulgação do que eles veem na eternidade, mas o próprio Deus nos deu essa bênção de divulgarmos o nosso vizinho, o nosso amigo de trabalho, o nosso querido, que Jesus é o Rei dos Reis, que Jesus é o Senhor dos Senhores, que Jesus tem boas novas de salvação. Irmão, está chegando o Natal, falta pouquinho para chegar dezembro, o final do ano está aí, e o maior presente que nós podemos dar às pessoas é Cristo, esperança da glória. O texto vai dizer que Jesus vai, olha, eu vou morrer, mas eu vou ressurgir dentre os mortos. E por que Jesus faz isso? Para pagar o preço que é meu, o preço que é teu. Só teve um momento naquela via dolorosa que foi justo um momento, quando um homem, por aquela cruz está muito pesada, ele ajuda Jesus a carregar. Por um momento aquela cruz esteve com quem deveria estar, que aquele homem representa eu e você. Mas Jesus toma de volta aquela cruz para que eu e você tivéssemos o impagável pago. O que não poderia ser feito, era impossível ser feito. E agora sim, comungarmos da representatividade da ordenança da ceia do Senhor, porque aponta que logo do Oriente e do Ocidente todos verão Jesus em glória e poder, e não mais como Salvador, mas como aquele que virá para julgar. Porque aqueles que crerem no seu nome, como diz a divisa da campanha de missões nacionais, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E o seguinte diz: todo aquele que crê está salvo, mas o que não crê está já o quê? Porquanto não quiseram o Filho unigênito de Deus. Hoje, como igreja, estamos aqui, irmãos, privilegiados. Vai ter gente que vai trair a gente, Luiz. Vai ter gente que é para dar o exemplo, não vai dar. Vai ter gente que é para nos ajudar, não vai nos ajudar. Gente próxima, a gente vai ficar triste. Mas lembra, Jesus, ele olhou para frente e falou que a minha comida, a minha bebida é fazer a vontade do meu Pai. Porque ele tinha uma missão. E eu vou dizer uma coisa que eu nunca falei aqui. A missão é de Deus de salvar a humanidade. Essa missão é do Senhor. Mas ele nos deu como colaboradores para irmos nessa empreitada. Eu tenho orado ao Senhor para mandar trabalhadores, porque a seara é grande nesse lugar, mas poucos são os trabalhadores. Mas Deus nos chamou, mesmo sendo traídos, negados, e mesmo que não acreditem, a gente faz como Jesus. Ânimo, vitória, porque ele venceu o mundo por nós. Ele é suficiente para mim, para você, para eu e você. Tem hora que o céu está cinza? Tá. Tem hora que nada acontece? Verdade. Tem hora que dá ruim, né?
Dá. Tem hora que os problemas parecem que se juntam todos, vem tudo a gente, tudo em cima da gente. Mas mesmo assim, Jesus é suficiente para nós. Tem hora que tudo vai dar certo, vai dar. Tem hora que é só alegria, churrasco, felicidade, muita canção, você pula, você dança também. Jesus continua sendo suficientemente suficiente para você. Mas tem hora que eu e você precisamos fazer valer disso aqui. Ontem eu ouvi uma frase, pastor Leandro Krau, líder e responsável pelo Seminário Betel, filho da saudosa missionária Tabita. Ele dizia uma coisa: eu como pastor não estou liberado para distinguir quem é joio e trigo, não, e nem quero fazê-lo. Já há muitos anos aprendi isso, mas Jesus disse que essa parte cabe a Ele, porque Ele conhece joio e trigo. Mas cabe a mim e a você decidir quem sou eu, quem eu quero ser, aonde é o meu lugar nesse mundo, como filho de Deus, como não mais cidadão desse mundo. Nós moramos apenas um tempinho nesse mundo, mas glória a Deus, porque logo eu vou estar na minha casa é o céu, a nova Jerusalém, Canaã celestial. Lá sim é minha morada, a minha felicidade, a minha riqueza, o meu galardão, tudo que eu sonhei está lá. O que eu não posso nem ver, que eu não penetra no meu coração em pensar, está lá. É lá a minha casa, é lá o sonho de Deus na minha vida. Mas enquanto estou no mundo, vivo nesse mundo como cidadão do céu, porque como diz Djalma, a terra pode dar a crise que for, mas o céu trabalha a meu favor. Por que trabalha a meu favor? Isso é coisa minha, porque o céu é o meu lugar. O céu é o teu lugar. Tudo que a gente passa aqui é temporal. Tudo que a gente vive aqui é só por um tempo. Mas a gente vai viver no céu por toda a eternidade. Quem gosta de matemática já ouviu falar em coordenadas, né? Eu vou fazer um L aqui, ilusório. Que já existe isso já, como o nome de ferro aparece, mas essa tecnologia já existe. Mas pense que isso aqui é um L. Consegue visualizar? Um L. Na matemática tem uma matéria que fala sobre coordenadas. E esse L ele pode significar uma ligação do vertical para a horizontal. Assim como tudo no mundo, a gente precisa de uma referência. E essa coordenada ela existe porque é Deus dando ao homem a oportunidade de um relacionamento único através da pessoa de Cristo. Você não depende do pastor para isso. Se alguém prega isso lá fora, que depende do pastor para isso, é mentira. Porque você é tanto sacerdote quanto eu. O sacerdócio do cristão, ele é individual. Antes tinha um véu lá e precisava do sacerdote. Hoje não, ele se rasga de cima para baixo para dizer, ó, não há mais diferença, não há mais isso, porque agora nós temos ousadia no nome do Senhor Jesus. Então, se você está dentro dessa coordenada que vem do alto, dessa referência, dessa marca, dessa mestra, como existe na obra, você não perde a caminhada. É por isso que é fundamental. E aí eu te renovo isso. Quanto você tem lido Bíblia? Eu tenho visto tanta gente numa correria na igreja, mas quanto você tem lido Bíblia? Vou dizer uma coisa triste para você. Uma notícia boa é que você tem a Bíblia para ler, isso é muito bom, e ouvir também. Mas a notícia triste para você é que você tem que ler no mínimo no dia, no mínimo aí 2 horas por dia a tua Bíblia, para você começar a entender alguma coisa. E eu estou falando de dízimo. Vamos tirar o dízimo do tempo.
Então 2 horas e 40 minutos para você ler, fazer uma sós com Deus. Vamos lá, Bíblia, oração. Quanto tempo você não faz isso? Você abre tua Bíblia, para lá um tempinho, lê, pensa, porque a Bíblia fala em Salmos 1 que abençoado é aquele que medita dia e de noite, e aí ele para. Irmãos, a meditação não é pecado não, o pecado é o que eles fazem com a meditação, mas você parar e pegar assim, o Senhor é o meu pastor, e pensar, Ele é meu pastor. Aí você lembra das estrelas do céu, como eu disse aquele dia com o irmão Davi. Aí você lembra das articulações e linhas que tem no globo ocular. Aí você lembra das areias do mar. Aí você fala assim, meu Deus, o Senhor, esse Senhor é o meu pastor. Que coisa gostosa. Nem morte, nem vida, nem anjo, nem nenhuma outra criatura poderá me impedir. Aí você começa a ruminar isso, você começa a digerir isso. Aí você vai como profeta, vai sair só mel da sua boca. Por quê? Porque você lê a Bíblia. Quanto tempo você tem ganho, não perdido, mas ganho com a Bíblia? A gente faz tanta coisa. Quanto tempo? Quanto tempo você tem orado? Quanto tempo você tem orado? Como que está a tua conversa? Não espero que seja aquela oração, nós conversávamos sobre isso, Samuel, não é aquela oração, Deus, sou poderoso. Isso sim tem a ver com os atributos de Deus, mas se você não sabe, fala, Pai, eu te amo. Eu sei que o Senhor, não há Deus maior que o Senhor. Eu sei que o Senhor é um Deus único. Eu sei que o Senhor mandou seu Filho por mim. Pai, eu sei que o Senhor cuida de mim. O Senhor é meu paizinho. Quanto tempo tu não faz isso? Quanto tempo você não vive pela fé? Irmão, viver pela fé não é coisa fácil, não. É quando tudo diz não, você falar, mesmo assim, eu persisto, com resiliência. Quando as portas todas se fecham, você continua dizendo, eu sei que quem tem crido e é poderoso, o meu Redentor vive como Jó, que um dia, no outro dia perde tudo, mas ele diz, ó mulher, não fala como louca não, porque se Deus dá tudo pra gente, será que o mal também? Ou seja, o judeu tem condição e tem o pensamento que Deus se encontrou de todas as coisas, o bem, o mal, o que seja de bom, o que seja de alegre ou triste, está debaixo da égide de Deus, ele não perde controle de nada, ele é soberano, ele é onipresente, está em todos os lugares, mas em todo lugar está. Ele é onisciente, ele sabe de todas as coisas, e ele é o Todo-Poderoso, não há ninguém que possa impedi-lo, agindo ele, ninguém pode impedir. Esse é o meu, é o teu, é o nosso Deus. Lembra de Jesus no barco? Dormindo tranquilo, aquele sono tranquilo no barco, e o barco, a tempestade, pá. E os discípulos, que muitos deles eram pescadores, acostumados com aquilo, ficaram com medo. Então a tempestade era sinistra mesmo. Não estava nada suave na nave, como dizem os meninos aí. Mas Jesus levanta, meninos, homens de pouca fé. A gente às vezes esquece que o nosso barco é até pequenininho, como diz a canção de criança. Mas quem está no teu barco é quem? Ele pode estar dormindo, mas ele está no barco, já garante a vitória. É claro que ele não dorme, porque João capítulo 5, 15 ou 14 diz que o Pai e o Filho trabalham até agora pela gente. Trabalha pela vida do Josué, pela vida do Roberto, pela vida do Luiz, pela vida da Rosa, pela vida do Zizil, do Sozígio Leite Lima, pela vida do irmão Ed Wilson, pela vida do Mário, da Maria, da Zezé. Esse Deus da Luísa, ele trabalha pela nossa vida. E esse Deus só deseja 3 coisas de nós. E é para isso ele veio, para que nós viéssemos a ter comunhão com ele. Lembra do filho pródigo? Todo mundo lembra do filho pródigo, não é? Mas quem lembra do irmão do pródigo? Quando o filho vem, o pródigo, e o pai dá o anel, põe roupa nova nele, o filho mais velho vem lá e reclama. Poxa, pai, tanto tempo eu sirvo o Senhor, não deixou nunca eu matar um bezerro, fazer uma festinha com meus amigos. E aí o que o pai fala? Filho, todas as coisas minhas são tuas. Irmãos, aquilo veio como um soco, igual na época
na minha cara. Quantas vezes eu estive tão envolvido na obra que eu esqueci de curtir a obra do Pai, de me deleitar na obra do Pai, de saborear o ambiente da obra do Pai, porque o problema não está na obra do Pai. O problema é que as pessoas não olham para o Pai da obra, e aí se mandou com o pastor, com o diácono, com o irmão, com o fulano, com o ciclano. Você tem que olhar para o dono da obra, e aí você consegue entender o que eu hoje consigo entender, o quanto falho, pecador, vacilão eu sou, mesmo sendo santo separado do Cristo pelo sangue do Cordeiro. Eu consigo entender que Jesus quer só uma coisa de mim, esse relacionamento igual existia com Adão e Eva, lembra? Jesus descia, melhor, o Pai, o Filho e o Espírito Santo estavam juntos em tudo, e o Pai descia para conversar com Adão. No início eles fizeram juntos, passamos o homem, a nossa imagem e semelhança. Adão era para ter o Éden como o referencial para todo mundo, mas eles escolheram cair e perder, mas nós fomos redimidos, e hoje estamos, como diz o amigo meu pastor, no outro patamar, não é outro não, no outro, conquistado na cruz pelo nosso Senhor. Gostaria que vocês pensassem nisso. Vamos ser traídos, irmãos. Eu não estou livre disso. Pessoas vão falar que estou contigo e não abro. Chega lá, abre geral. Pessoas não vão acreditar na gente. Normal. Jesus passou tudo isso. Tem gente que vai sumir na hora da brava. Vai pensar que você vai pedir dinheiro. Vai passar do outro lado da rua, vai pensar que não quer. Não, esse vento é dele, eu quero ficar perto desse vento não. Isso vai acontecer, gente. Mas a gente precisa fitar os nossos olhos em quem? A minha vocação é maior do que eu mesmo. A salvação é maior do que eu mesmo. E as boas novas continuam sendo maior do que e maiores do que eu mesmo. Tudo isso para que a gente tenha comunhão. E vai ter um belo dia, e eu sonho com esse dia, que eu, você, Claudeci, os irmãos que aqui estão, nós lá no céu vamos olhar e falar assim, valeu a pena, valeu a pena, valeu a pena. Será que você está decidido a entregar tudo, como Zaqueu fez? Ou será que você está decidido ainda a ficar brigando como o jovem rico fez? Ainda te falta alguma coisa, larga tudo que tu tem e me segue. Qual dos dois? Ou você vai ser Marta e Maria, uma escolheu a melhor parte, mas a outra continuou com seus afazeres na correria. Ou quem você será? O Judas, que vai até o fim do que faz e acaba com a sua vida, ou o Pedro, que ainda que negue? Poderia ter o mesmo caminho, porque o diabo pediu a alma de Pedro e Jesus interviu. Mas ele se tornou um dos maiores apóstolos que até hoje a gente olha e fala sobre ele. A ponto de ter uma cátedra em Roma por conta do dito Pedro, do corpo que está, e talvez nem seja do mesmo. Quem você quer ser? Quem você é? Deus está interessado em usar a tua vida para que outras vidas sejam alcançadas. Quero convidar os nossos irmãos, servos do Senhor, que servem a mesa, que servem a mesa do Senhor, a ceia, e que servem a mesa de irmãos também, para virem aqui. Os diáconos foram chamados para isso, para servir a mesa, mas não foram chamados para serem garçons de mesa. Foram chamados para servir os irmãos. Então, assim, eu quero liberá-los. Os irmãos precisando, pode dar trabalho para eles, chamar